Muito obrigado, nobre deputado Hildo. Eu gostaria muito de agradecer ao nobre líder do PPS, deputado Rubens Bueno, Vossa Excelência, sempre muito gentil com essa presidência, deixou que a gente colocasse outros oradores, mostra a grandeza de Vossa Excelência, e é com muita honra, com muito prazer, que nós vamos ouvir Vossa Excelência por 25 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o dia de amanhã, 11 de maio de 2016, marcará um passo importante para todos aqueles que saíram às ruas no país para protestar contra a corrupção, as mentiras e a incompetência do governo Dilma. E também para a maioria de nós, deputados e senadores, que desde o ano passado travamos uma árdua batalha com o objetivo de aprovar o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Nesta quarta-feira, o Senado se reúne para decidir se inicia o processo de julgamento de impeachment e, com a confirmação da maioria dos seus senadores, a presidente será afastada do cargo por pelo menos 180 dias. Apesar de toda a lambança provocada ontem pelo presidente interino desta Casa, deputado Valdir Maranhão, que numa manobra tosca tentou anular a votação do impeachment, a expectativa é que, assim como aconteceu na Câmara dos Deputados, tenhamos maioria ampla para dar continuidade ao processo. Mas por que chegamos a este ponto? Porque foi necessário caminharmos pelo caminho legal e constitucional do impeachment para defender a saída da presidente Dilma? Eu respondo, porque o PT, ao chegar ao poder, mostrou a sua pior face. Abandonou seus compromissos históricos com a ética na política e instalou no centro do poder uma verdadeira organização criminosa que se espalhou por todas as estruturas estatais com o objetivo de superfaturar obras e desviar recursos públicos para benefício pessoal de dirigentes, políticos e uma teia de lobistas. Um esquema que iniciou com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que, além disso, irrigou o caixa do PT de aliados e as duas campanhas da presidente Dilma Rousseff. Um emaranhado criminoso que a cada dia ganha novos contornos nas revelações da Operação Lava Jato. Do embrião, o mensalão, chegamos ao petrolão. Mesmo com seus principais dirigentes condenados e presos no processo do mensalão, o PT não parou. A sanha pelo poder não tinha e até hoje não demonstra ter limites. Lula escapou do mensalão e conseguiu, além de se reeleger, fazer sua sucessora. No governo, Dilma, longe do carimbo de boa gerente, se mostrou incompetente, arrogante e incapaz de reverter alguns estragos de seu antecessor, que já havia feito ao iniciar uma escalada irresponsável de gastos públicos. Botou os pés pelas mãos e, como ela própria disse durante a campanha, fez o diabo para se reeleger. O resultado das eleições presidenciais de 2014 já anunciava que o futuro do Brasil não seria fácil. Depois de uma disputa marcada pelo jogo sujo, por mentiras e por um estelionato eleitoral jamais visto no país, era dever da oposição alertar a sociedade e redobrar a fiscalização do governo. Continuaríamos com uma presidente desgastada, incompetente e cercada por um gigantesco esquema de corrupção. Dilma Rousseff era a crise anunciada. E essa crise rompeu nos primeiros dias do seu mandato, contaminando não só o meio político, mas arruinando as finanças públicas e a economia do país. Começou com a escalada dos juros, da inflação, do desemprego, que hoje já ultrapassa a barreira dos 10%. Um governo que na campanha acusou os adversários de conluio com os bancos. Até hoje já aumentou 8 vezes a taxa básica de juros. O prenúncio era péssimo e a Operação Lava Jato, com a revelação das entranhas da corrupção petista, apontava para anos turbulentos. Hoje, há praticamente um consenso entre os economistas brasileiros sobre a profundidade da atual crise da nossa economia. Não parece haver dúvidas sobre o quanto andamos para trás nesses últimos anos do desgoverno Dilma. Ao longo das últimas décadas, havíamos construído um conjunto sólido de políticas econômicas e sociais e instituições que nos levaram a avançar muito em termos de desenvolvimento econômico e social. Não há como compararmos o Brasil que tínhamos na década de 80 e o que temos hoje.
foram conquistas que diversos governos e a sociedade brasileira construíram por meio de suas escolhas. Pelo aspecto macro, a leniência com a inflação, o descontrole fiscal e as intervenções constantes no mercado de câmbio criaram enormes desequilíbrios. Inflação elevada, desemprego, dívida pública crescente, queda da produção. Do ponto de vista micro, o retrocesso também foi desalentador. A intervenção desonesta na economia, com algumas medidas de fechamento do país à competição internacional, até a escolha de campeões nacionais, implicou redução severa do ritmo de crescimento da produtividade e a quebra de alguns setores produtivos importantes. Esse cenário criou um forte estímulo à busca por favores do governo. O resultado disso foi que chegamos à maior recessão econômica dos últimos 30 anos. E para chegarmos a esse ponto, o caminho não foi fácil. O desgoverno Dilma precisou inovar. Criou até chamada contabilidade criativa, que sabemos hoje foi, na verdade, uma contabilidade destrutiva e ilegal. E isso se deu porque, em meados de 2013, o desequilíbrio fiscal começou a se intensificar e levou o governo a tomar uma decisão. Considerando que as medidas de ajuste necessárias poderiam ter custo eleitoral significativo, o que fez o governo Dilma? Decidiu lançar mão de diversos expedientes fiscais flagrantemente ilegais, dentre eles as fraudes fiscais, o pagamento de despesas com a entrega de títulos públicos e a antecipação de receitas futuras. Essas e outras medidas ajudaram o governo a maquiar as contas públicas de 2014. Por exemplo, em agosto de 2014, 2 meses antes das eleições, a Secretaria de Tesouro anunciou no relatório de avaliação de orçamento de cumprimento de metas fiscais, que iria cumprir a meta de superávit fiscais para o final do exercício, que seria de 80 bilhões de reais. 5 dias após o segundo turno das eleições presidenciais, em 1º de novembro, novo relatório do Tesouro atestou que o governo não iria cumprir a meta pré-estabelecida e iria ter um déficit de 20 bilhões de reais. Não é possível que em apenas 2 meses tenha havido uma mudança de cenário que resultou em uma diferença de 100 bilhões de reais. Evidentemente que não. Houve sim a utilização criminosa de informações falsas em documentos oficiais para chancelar uma mentira e vencer as eleições à presidência da República. O governo Dilma infringiu a Constituição Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Orçamentária Anual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tudo para se reeleger. Mais uma vez, o PT escolheu os interesses do partido ao invés dos interesses do Brasil. Por isso, não nos surpreende que um partido com essa história de reiterado trabalho contra os interesses do país tenha adotado tal postura diante de uma situação de crise fiscal em momento próximo às eleições. E é por tudo isso que vivemos a maior crise econômica da nossa história, com um PIB que caiu 3,8% no ano passado. O governo Dilma fez um exército de desempregados com mais de 11 milhões de pessoas. Só no ano passado, o governo do PT fechou mais de 1,5 milhão de postos de trabalho. Triste destino para um partido que se diz defensor dos trabalhadores. Permite, Vossa Excelência, a parte, deputado. Um governo que não conseguiu cumprir nenhuma meta de inflação ao longo dos últimos anos e fez a proeza de levá-la aos 2 dígitos novamente. Com muito prazer, ouço o deputado Paulderney Avelino, líder do DEM. Senhor deputado Rubem Bueno, Vossa Excelência traça um perfil e expõe o retrato do governo petista. É exatamente isso. E é por esses motivos, elencados por Vossa Excelência, que a presidente, ao cometer o crime de responsabilidade, seja com a fraude fiscal, seja com a edição de decretos, que não vem de 2015, que não vem de 2014, mas que vem de antes. Recordo que lá na Comissão de Finanças e Tributação, o secretário do Tesouro, então o secretário de Tesouro, Arnaldo Agostinho, tentava explicar as pedaladas, as químicas, as fraudes que se fazia já em 2012 e que nós não aceitávamos. Entendo, Vossa Excelência, que neste momento
nós fizemos o certo. Não aguentamos mais o governo do PT. O Brasil não aguenta mais. Parabenizo a Vossa Excelência pelo protagonismo que Vossa Excelência teve durante esse processo e que a história, tenho certeza, que reconhecerá o papel do líder Rubem Bueno do nosso PPS. Permita uma parte também. Em seguida, deputado Macris. Mas enquanto o país vai mal, os ricos vão muito bem. Especialmente os ricos amigos do PT. Eles receberam mais de 25 bilhões de reais de recursos subsidiados do BNDES só no ano passado. Esse ano irão receber mais 32 bilhões de reais. E receberam benesses bilionárias e muitas vezes ilegais, que estão sendo expostas nas diversas operações levadas a cabo pela Justiça, Ministério Público, Receita Federal e Polícia Federal. Este é um governo que também tratou muito bem os bancos. Não foi à toa que os principais bancos privados tiveram lucros recordes durante todos esses anos. Ouço o deputado Macris com muito prazer. Deputado Rubens Bueno, sabe Vossa Excelência a admiração que tenho pelo seu trabalho, pela sua liderança, pela sua determinação em construir juntamente com os demais líderes esse momento que o país está vivendo, o momento da mudança. E Vossa Excelência compreendeu muito bem pelo perfil que tratou, o histórico perfil da nossa presença na vida pública desse país, a necessidade dessa mudança e da instauração do impeachment. Vossa Excelência foi um dos grandes protagonistas desse processo, queria cumprimentá-lo e, mais do que isso, o que faz nesse momento da tribuna da Câmara, que mostra claramente quais foram os momentos do devaneio de um governo que se pretendeu defender os interesses da população brasileira e que caminhou fortemente para o desvio ético, para o desvio da economia, numa tragédia da má gestão construída em detrimento dos interesses do povo brasileiro. Quero cumprimentar a Vossa Excelência por isso e dizer, continue mantendo essa sua linha e sua trincheira de luta. É realmente uma grande referência para todos nós. Muito obrigado. Com muito prazer, o deputado Afonso Mota, do Rio Grande do Sul, líder do PDT. Deputado Rubens Bueno, faço questão de fazer o registro, em nome do PDT, pelas nossas divergências, mas o respeito pela sua atuação parlamentar, pela forma exemplar como cumpre o seu mandato, e dizer que é exatamente a partir dessas divergências, nesse momento tão difícil da vida nacional, nesse momento dramático da vida nacional, e por que não dizer também do nosso parlamento, que nós queremos nos somar na construção para que o Brasil supere esse momento tão difícil da vida institucional. Meus parabéns pelo seu pronunciamento, pela sua atuação parlamentar. Muito obrigado, incorporo com muito prazer o seu parte ao meu pronunciamento. Deputado Augusto Coutinho. Prezado deputado Rubem Bueno, eu quero rapidamente parabenizar Vossa Excelência pelo seu pronunciamento. Vossa Excelência que é uma referência nessa casa, um político coerente e que a gente se orgulha muito de tê-lo aqui como representante na Casa do Povo. E queria dizer que Vossa Excelência teve um papel importantíssimo nesse momento e desmascarando tudo isso que o PT vem implantando no Brasil e, lamentavelmente, fazendo com que a gente vivencie esse momento de tanta dificuldade. Parabéns, deputado. Muito obrigado, deputado Augusto Coutinho. Deputado Alex Manente, de São Bernardo do Campo. Deputado Rubens Bueno, para eu do PPS é uma honra fazer parte de um partido que tem um líder da sua envergadura. A envergadura da seriedade, da transparência, da ética, do trabalho. E essa foi a postura desde o primeiro dia do PPS nesse novo mandato. E eu quero parabenizá-lo, porque muito das conquistas que estamos obtendo, das vitórias que a população tem obtido com o resultado do parlamento, é fruto de trabalhos de líderes que se destacam pela dedicação ao nosso país. E o deputado Rubens Bueno é uma referência para todo o parlamento e nos honra fazer parte e liderar a nossa bancada. Por isso, parabéns, e nós ficamos muito felizes em ver o PPS protagonizando através da sua atuação. Muito obrigado, deputado Alex Manente. Deputado Tadeu Alencar, de Pernambuco. Senhor deputado Rubens Bueno, é com grande alegria que assisto aqui o seu pronunciamento no grande expediente desta tarde de hoje. Vossa Excelência, que encontrei aqui, eu que venho de uma militância muito larga na vida pública, mas que pela primeira vez ocupa aqui uma cadeira no Parlamento Brasileiro. E tive o privilégio de, logo nos primeiros dias, conhecer parlamentares
com a têmpera, com a coragem, com a firmeza de valores de Vossa Excelência, e é exatamente em exemplos como Vossa Excelência, na tribuna desta casa, sempre defendendo os melhores interesses e as melhores causas do povo brasileiro. Parabéns, é um prazer ombrear-me aqui com Vossa Excelência nessa legislatura. Muito obrigado, deputado Tadeu Alencar. Deputado Arnaldo Jordi, do Pará. Deputado Rubens Bueno, primeiro parabenizar Vossa Excelência, que conduz com brilhantismo a liderança da nossa bancada nesta casa. E, sem dúvida, essa passagem difícil, constrangedora, de certa forma, esse processo de impedimento de uma presidente da República, sem dúvida que tem a marca, em especial de Vossa Excelência, pela contundência com quem tem assumido esta tribuna para denunciar as mazelas que vêm abatendo e se abatendo sobre a população brasileira, em especial os menos favorecidos. É preciso dizer isso, Vossa Excelência tem dito com muita altivez, de que este governo da presidente Dilma, de fato, ainda que não dolosamente, tem governado para os ricos, para a banca financeira, para os agiotas no mercado financeiro, deixando os menos protegidos desta sociedade à deriva. Quero parabenizar por Vossa Excelência. Vossa Excelência orgulha muito a bancada do PPS por essa condução que tem dado a nossa bancada como o líder da bancada. Então, parabéns pela sua atuação. Agradeço, deputado Arnaldo Jordi. Lembrando que nós estamos sendo presididos pela deputada Carmen Zanotto, do PPS Santa Catarina. Deputado Perondi. Parabéns, deputada Carmen. Deputado Bueno. Quinta-feira, a desastrada presidente Dilma vai embora. Está nascendo um novo Brasil. E o senhor é um dos responsáveis. O senhor foi brilhante nos seus discursos consistentes, fortes, na sua liderança e na sua referência política, não só dos seus liderados do PPS, mas também de outros partidos. O senhor é, para mim, uma das referências políticas dessa casa. O Paraná deve se orgulhar. Parece, senhor presidente, eu vou parar de falar, que parece que tem uma chacrinha ali, ó. Parabéns, 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 deputado Bueno, pelo seu brilho e pela sua entrega por um Brasil melhor que está nascendo nessa quinta-feira. O senhor é um dos responsáveis. Muito obrigado, deputado Perondi. Apenas para acrescentar, em seguida eu concedo novas apartes, a nova visão que se alinha àqueles que estão preocupados com a questão econômica, percebem que a questão fiscal, o equilíbrio fiscal, é a questão central na resolução de nossos problemas. Se não enfrentarmos essa questão urgentemente, simplesmente estaremos cada vez mais mergulhados na recessão econômica. Ouço com muito prazer o ex-ministro Carlos Melles, deputado de Minas Gerais. Muito obrigado, senhora presidente, meu caro, querido colega Rubens Bueno. Eu sei que o meu líder Paulderney já falou, e falava antes com Mendonça, eu me sinto um dos seus liderados. Eu gostaria de dizer isso com muito orgulho, com muita honra. Com a ponta de Muzambique, Minas Gerais, nosso Paraná e o Brasil, eu queria dizer mais ou menos na mesma linha dos senhores outros deputados. Ao longo desses 16 meses, a voz mais frequente, a voz mais contundente, mais abalizada, e a voz que mais faltou, com que o governo não teve, foi coerência e credibilidade, e a sua voz fez a retumbância nesta casa. Tenho muito orgulho de ser seu colega. Parabéns, estamos passando por uma nova etapa e o Brasil lhe deve muito. Um abraço. Muito obrigado, ministro Carlos Melles. Com a palavra, o deputado Onyx Lorenzoni. Meu caro deputado Rubens Bueno, Vossa Excelência, com a competência que lhe é usual, faz uma análise absolutamente pertinente. E durante muito tempo o atual governo dizia que havia o risco de um golpe no Brasil. Na verdade, o golpe eles deram na sociedade brasileira, quando transferiram aos brasileiros e às brasileiras o fruto do descaso, da omissão, da roubalheira e principalmente das más escolhas
feitas por aqueles que por 13 anos e meio tiveram o destino do nosso país nas nossas mãos. Mas graças ao trabalho de Vossa Excelência, à liderança de Vossa Excelência, à luta de Vossa Excelência, junto de outros líderes e de outros parlamentares, que nós conseguimos viver momentos que vamos viver amanhã, de afastar a quadrilha que tomou conta do governo federal. E a história brasileira vai registrar sempre o nome do nobre deputado Rubens Bueno e o nome do Partido Popular Socialista, que lutou ao lado dos brasileiros, de outras forças políticas, para livrar o Brasil, libertar o Brasil desse pensamento absolutamente que nos trouxe para uma situação de muita tristeza e de muito sofrimento. Parabéns, deputado. Obrigado. Amanhã, o afastamento da presidente Dilma é a oportunidade que teremos de reencontrar o caminho que nos levará ao país que desejamos. Poucas são as vezes em que o país tem a oportunidade de acertar as contas com o seu destino e pode retomar o rumo do seu crescimento. Com esperança no futuro e fé na grandeza do povo brasileiro, voltaremos pela porta da frente aos trilhos de nossa história. E aqueles que frustraram nossos sonhos voltarão às suas origens pela porta dos fundos da história brasileira. Muito prazer, ouço nosso líder Miguel Haddad. Deputado Rubens Bueno, só o número de pessoas que o aparteou demonstram a sua importância aqui no plenário. E na casa, naturalmente. Eu não poderia deixar de reconhecer aqui a sua importância nesse processo todo do impeachment. Tive a oportunidade de conviver esses últimos meses juntos e queria deixar aqui o testemunho, o reconhecimento e cumprimentá-lo aí pela sua brilhante atuação. Muito obrigado, deputado Miguel Haddad. Desde o início desse processo, nosso partido, o PPS, e a nossa bancada batalharam pela instalação do processo do impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Partimos para o campo aberto da democracia, para o convencimento, e conseguimos uma esmagadora vitória na Câmara dos Deputados no último dia 17 de abril. Simbolizada pela clareza de posições do presidente nacional do PPS, deputado Roberto Freire, nossa bancada acompanha desde o início a discussão em torno do pedido de impeachment da presidente, apresentado pelo fundador do PT, Hélio Bicudo, e pelos juristas Miguel Reale Júnior e Janaína Pascoal. Com muito prazer, ouço o deputado Raul Jungmann, ex-ministro deste país. Senhor líder, nosso líder, líder do meu partido, Popular Socialista, Vossa Excelência tem sido motivo de orgulho para nós. E acho que não exagero ao dizer que a toda a oposição brasileira. Vossa Excelência tem tido um comportamento altivo, combativo, extremamente consistente e que tem dado rumos a essa casa no sentido de superar a atual crise e afastar esse governo e construir um novo governo cujas bases sejam a confiança e a esperança. Eu não me sinto no direito de tomar mais tempo de Vossa Excelência e, por isso mesmo, muito mais tendo a dizer e a reverenciar do seu papel, da sua competência, do seu compromisso, do seu espírito republicano que a todos nós orgulha, eu quero, ao me despedir, dizer que Vossa Excelência, sem sombra de dúvida, pertence à história desta casa, dos homens que honraram, dos homens que se empenharam e dos homens que defenderam dentro dessa casa a República, a justiça e a democracia. Por isso, o nosso parabéns, que eu, sem sombra de dúvida, estendo a todos os seus pelo papel, pela significação, pela importância, pelo compromisso e pela coragem de Vossa Excelência na tribuna e na liderança do nosso partido. Parabéns. Desde o princípio, rechaçamos veementemente a acusação de que defender o impeachment é golpe. Dilma alcançou um feito, é a presidente mais impopular do Brasil e cometeu inúmeros crimes de responsabilidade ao praticar fraudes fiscais que desestabilizaram a economia. A nossa Constituição garante este instrumento grave, mas necessário para o momento por que passamos. O PPS atua na vanguarda das críticas e ações contra o governo Dilma. Agora estamos diante de um debate maior. Que país queremos? O processo de impeachment é o momento determinante para uma resposta. E nesta quarta-feira, de mãos dadas com os brasileiros, daremos mais um passo para o afastamento definitivo de Dilma Rousseff da presidência da República. Ouço o nosso presidente, deputado Roberto Freire. Deputado Rubens Bueno, eu teria pouco a acrescentar ao discurso de Vossa Excelência, como, aliás, tem pouco a acrescentar em relação à sua
atuação como líder do nosso Partido Popular Socialista. O que eu posso dizer é que, como presidente nacional, agradecer a Vossa Excelência. Nós temos, na sua liderança, algo que honra o PPS como honraria qualquer partido. Temos uma presidência da Câmara, nesse momento, uma deputada do PPS, assistimos vários parlamentares do PPS e parlamentares de outros partidos que vieram trazer para nós honraria de estar aqui enaltecendo o trabalho que Vossa Excelência desempenha na liderança do nosso partido e que nos orgulha. E de dizer que muito que nós fizemos, e apesar de pequenos, fizemos muito, porque não é de hoje que lutamos contra todo o desmantelo que aí existe, fomos um dos primeiros a fazer, em momento em que a euforia dominava o país, como se tivéssemos alcançado o nirvana desses tempos de Lula, e nós, firme, dizendo que isso não iria dar certo. E estamos vendo aí o desenlace, o estertor desse modelo de governo, desses tempos nefastos do PT governando o Brasil. E Vossa Excelência ajudou em muito a que a gente pense o Brasil num novo rumo e que está colocando, inclusive, suas ideias de que esse novo rumo seja para o bem do Brasil. Agradeço ao trabalho de Vossa Excelência e dizer que, em nome do PPS, todos nós estamos muito honrados com sua liderança. Muito obrigado, presidente Roberto Freire. O compromisso dos partidos que apoiaram o impeachment deve ser, em primeiro lugar, o país, com a reconstrução de nossa economia, com o combate à corrupção e com o apoio parlamentar robusto que permita a realização de ajustes e reformas estruturais. Queremos um governo de transição eficiente, e isso não será possível se for construído com base no fisiologismo e no toma lá da cá. Esse filme nós já assistimos com o PT e não queremos reprise. O vice-presidente Michel Temer é um político que sabe ouvir e conciliar, e, portanto, não teria dificuldades para formar um governo de união e com a marca da mudança. Vivemos um momento político dos mais graves, uma situação em que se não permite muitos erros. Daí, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, não poderia deixar de abordar também a situação que atinge a Câmara dos Deputados com o afastamento pelo Supremo Tribunal Federal do deputado Eduardo Cunha do seu mandato na presidência dessa casa. Avaliamos que a decisão é correta e coerente com a ordem jurídica, apesar do seu caráter extraordinário, excepcional, pontual e individualizado, conforme ressaltou a própria medida. Restou claro que Eduardo Cunha vinha se utilizando do cargo e do mandato para obstruir o processo contra a cassação do seu mandato no Conselho de Ética da Câmara e também nas investigações contra ele que estão em andamento no curso da Operação Lava Jato. Vale lembrar que o PPS, PSDB, PSB, PSOL e Rede protocolaram junto à Procuradoria-Geral da República em 25 de novembro do ano passado, representação solicitando a Rodrigo Janot que ingressasse com ação no Supremo Tribunal Federal pedindo o afastamento de Eduardo Cunha. O pedido se materializou no dia 12 de dezembro de 2015, quando o Procurador-Geral, se utilizando inclusive de argumentos repassados pela oposição, apresentou a série de motivos que levaram na última semana à retirada de Cunha da presidência da Câmara. Cabe lembrar ainda que desde outubro, quando se tornaram públicas as denúncias e os documentos sobre a existência de contas em nome de Cunha no exterior, a oposição, por meio de notas e ações no Congresso, vinha defendendo o seu afastamento. E para que fique bem claro, nenhuma dessas iniciativas contou com o apoio do PT, que na época, a mando do ex-presidente Lula, se abraçava a Cunha na tentativa de impedir a aceitação do processo de impeachment contra Dilma. Agora, eles tentam afirmar a oposição se uniu a Cunha para derrubar Dilma. Nada melhor do que os fatos e a história para desmascarar mais essa farsa do PT. O episódio de ontem, que tentou desmerecer e afrontar as duas casas do Congresso Nacional, é a prova mais eloquente do desespero que assola a presidente Dilma e os que dão sustentação ao seu governo e à hegemonia do PT no poder. O deputado Valdir Maranhão, atual presidente desta casa, com seu ato destituído de qualquer fundamento jurídico ou de sustentação política, tentou sem êxito desconstruir o rumo que já está traçado. O fim da era petista se aproxima.
Para concluir, meu líder, por favor. E a mudança do rumo da história será inexorável com o fim do aparelhamento do Estado, a volta da meritocracia e a retomada do crescimento sustentável da economia e o pleno emprego. Apesar da tragédia do impeachment e da tragédia dentro da tragédia, representada pelo afastamento de Eduardo Cunha, a história seguirá o seu curso. O destino deste grande país será escrito pelos seus filhos, que a duras penas conseguiram, em passado não tão distante, derrubar a ditadura e aprovar a Constituição Cidadã. Depois, em sequência, vieram o combate à inflação e a lei de responsabilidade fiscal. Conquistas que, doravante, haverão de ser respeitadas pelos próximos governantes. Muito obrigado.